Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Hoje vamos continuar a falar da segundo tópico, né, da quinta disciplina. Na passada nós falamos sobre modelos mentais. Terminamos com um videozinho bem legal da Mamute. Lembram? E agora nós vamos falar sobre domínio pessoais. Começar com um videozinho. Conhece, mas acho que vocês conhecem. Na fala de Leandro Carnal. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem seja. Tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são. Conhece a ti mesmo, ou usando um pleonasmo comum dos livros, conhece-te a ti mesmo, como se eu podia conhecer-te a outra pessoa, mas conhece a ti mesmo, saiba quem você é e seu limite. Essa é uma chave profissional e pessoal. Todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse uma personagem, que não é aquela pessoa. Conhece a ti mesmo, olha com clareza no espelho e veja quem é você. Quais são seus limites físicos, financeiros, afetivos? Quais são seus desejos? Conhece a ti mesmo. Freud morreu em 39 em Londres, fugiu de Viena em 38. Freud morreu fazendo essa pergunta. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud perguntou: por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem, como se fosse um acidente. A pessoa vai no lugar que ela não quer, almoço em família. Se submete à companhia que ela não quer, sogra, nora, cunhado, genro. Se irrita e volta no fim do domingo: ai, que saco, eu não sei porque eu estou assim. É óbvio, é óbvio. Bom, você está se forçando a fazer uma coisa que não quer, e isto vai ter um peso. Eu posso me forçar a fazer o que eu não quero e ser feliz? Pode, muita gente faz isso com os filhos, se força a fazer o que não quer e é feliz. Mas você tem que saber se você tem essa habilidade. Conhece a ti mesmo, primeiro passo, conhece a ti mesmo. Esta é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero. O que eu realmente quero. Eu tenho pistas para isso. A inveja é a pista mais forte. Inveja não é vontade de ter o que o outro tem, isso é cobiça. Quando a pessoa me diz inveja branca, isso é só racismo, gente. Não existe inveja branca, não, que é boa por ser branca. Isso é só racismo brasileiro. A inveja nunca é positiva. A cobiça pode ser positiva. Eu cobiço o seu inglês, então eu vou estudar tanto quanto eu tenho um bom inglês. Ela pode ser um elemento, mas a inveja não é isso. A inveja não é eu querer ter o que você tem. A inveja é eu ter raiva da felicidade que você tem por ter aquilo. Isso é inveja. Inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é um excelente elemento para eu me conhecer. Chega alguém e me diz: comprei um carro bom. E eu digo: que bom, nossa, que você seja muito feliz com este carro. Ou seja, a inveja vai me dar uma pista do que eu quero. E aí vem uma pergunta óbvia: se o meu objetivo é aquele carro, por que eu não vou atrás desse objetivo? E se não é, por que eu fiquei assim, mordido com isso? São pistas para eu me conhecer. Adiante, outra pista importante: o que eu realmente desejo? Realmente desejo. Eu digo isso para meus alunos jovens. Os homens em particular ficam envolvidos e pensando que o que eles realmente desejam são atividades sexuais múltiplas, com muitas parceiras. Depois, com o tempo, eles vão percebendo que a cama é o melhor lugar. Uma pessoa dá mais foco, você é mais direto ao assunto. Leva um tempo para você tirar a ideia da suruba do seu universo. E finalmente você percebe que o melhor sexo da sua vida não foi com 5 ou 6. Não, se o seu CPF for forte, não foi com 5 ou 6, mas foi com uma, ou com um, se você preferir. Ou seja, que os melhores momentos da sua vida não foram com gastos, não foram com investimentos altos, foram com coisas simples, muito simples. O que eu realmente desejo?
Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Quando eu entrevisto gente que vai ser monitor na Casa Saber, eu pergunto: o que você está lendo? Todos estão lendo Machado, todos estão lendo livros. Aí eu começo a perguntar dos livros, e nós vamos chegar mais a Paulo Coelho que a Machado, porque as pessoas acham que devem ler Machado de Assis, mas elas mal entendem Paul Rabbit, Paulo Coelho, ou seja, mal elas chegam naquele ponto. Então, o que realmente você deseja? O que realmente você gosta de axé? Gente? Cai de boca. Você acha a banda Calypso a melhor coisa já acontecido na música? Estranho, mas vá adiante nisso, né? Realmente, tudo é o seu desejo. O que você realmente deseja? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque geralmente eu desejo o que os outros desejaram para mim. Adiante? Outra questão importante: quais são meus valores? Eu quero trabalhar tanto, que eu tenha tanto dinheiro, mas não tenha tempo para a família? É uma opção de vida, se o dinheiro for um valor. Não, eu quero trabalhar meio período e ficar com a minha família? Perfeito. No primeiro caso, eu vou ter mais dinheiro e nenhum contato com a família. No segundo, eu vou ter mais contato e quase nenhum dinheiro para a família. Eu vou querer meio a meio, quase nunca dá, mas é uma possibilidade. Sempre o que eu desejo tem a ver com valores. Qual é o meu valor? Eu realmente gosto de acordar cedo? Eu gosto. Acordo às 4 horas todos os dias. Não é um sacrifício. Eu adoro acordar cedo. Logo, eu estou apto a ser camponês. Eu posso plantar. Não, camponeses acordam cedo. Eu não poderia ser porteiro noturno. Eu gosto de dormir cedo e acordar. Um amigo me dizia que eu dormia com as galinhas. Eu disse: não, quem dorme com as galinhas é você. Eu durmo no horário delas. Os valores são fundamentais para isso. Adiante. E a outra questão, além de valores, é o conhecimento, de novo, do que eu quero. A estátua do Rodin, Il Penseur, o pensador, mas o que de fato eu quero? Eu suspeito, e vou lançar isso para vocês como um desafio, que todos sabemos o que queremos. Por exemplo, devo investir mais nesse namoro ou nesse casamento, ou isso é bananeira que já deu caixa? Devo reformar a relação e reencontrar um ponto de equilíbrio, ou não dá mais? Todos que estão aqui nesse auditório e têm alguém, ou até que acham que tem alguém, todas essas pessoas sabem essa resposta. Se eu devo investir, corrigir, aprofundar para melhorar, ou se eu devo dizer que é investimento perdido. Só que nós temos medo dessa resposta. Eu disse isso uma vez numa palestra, depois na semana seguinte o fotógrafo me procurou da palestra e disse: professor, larguei minha esposa graças ao que o senhor aconselhou. Não é isso que eu estou fazendo, gente. Se for, larguem. Se for, larguem. Mas o que eu estou dizendo, você tem essa resposta. Essa de fato é o emprego que eu quero? Esse é o emprego que eu quero mesmo, ou estou aqui por inércia? Adiante. E aí, o que é que vocês querem? Né? Vamos falar sobre domínios pessoais. Vamos falar também. É bem interessante essa meditação de final do que a gente quer, do que a gente vive para querer. Você quer o que os outros querem, o que o mundo já está acostumado a lhe dizer o que quer, ou você quer o que você realmente quer? Do que você corre atrás? Você trabalha por quê? Para quê? Qual é o teu sonho? Então vamos lá. Então, outra possibilidade para que a mudança ocorra e que as organizações e equipes e pessoas busquem o aprimoramento. Ou seja, a empresa tem que saber o que quer, a empresa tem que saber aonde ela quer chegar, certo? E as pessoas que trabalham dentro dela também. Então, saber fazer algo bem feito é ter domínio sobre os procedimentos e processos, né? Significa que a pessoa tem posse tem posse de, e é o know-how profissional. Know-how é o saber como. Ou seja, então quando a pessoa fala que você faz algo bem feito, é porque você domina tal coisa. E você domina você mesmo? Vamos lá. Para Chavenato, domínio pessoal é
uma disciplina de aspiração. Consiste em aprender a gerar e manter uma atenção criativa para que as pessoas tenham uma visão, o que elas realmente desejam alcançar, e a sua realidade atual, o que estão fazendo. Isso aumenta a capacidade de fazer melhores escolhas e alcançar melhor os resultados escolhidos. Ou seja, você está aqui no X, é a sua posição atual. Tá. Mas você deseja alcançar lá aquela posição A. É o seu desejo. Então, o que que há aqui nesse meio que te impede de alcançar a posição A? É o teu domínio, o domínio da sua mente. Pense em um indivíduo muito simples e humilde, um agricultor, uma empregada doméstica, um porteiro, uma faxineira. Todos teriam por igual os mesmos domínios pessoais? Nunca. Mas será que um gerente ou um executivo seria muito mais competente do que essas outras pessoas? Também não, né? Por quê? As pessoas acham porque que o indivíduo está numa situação mais humilde e ele não tem o domínio pessoal dele. Mas se ele quiser viver assim, tá? Tem gente que é muito feliz e tem gente que é muito triste. Quem lê O Monge Executivo, por exemplo, né? Que é muito triste em ser um gerente, um bom executivo. Quando vai olhar o domínio pessoal dele, quando vai olhar o interior dele, a psicologia, a mente dele, misericórdia. Tá? Então, o grau de instrução não está diretamente relacionado ao seu domínio pessoal. Tá? Pode-se encontrar alguém analfabeto ou analfabeto funcional e este indivíduo ter domínios pessoais muito interessantes, como tocar muito bem um instrumento musical, por ter aprendido sozinho, algumas pessoas têm esse dom, dançar muitos estilos, sem ter estudado, saber se comunicar bem, que isso é muito difícil, né? Ser simpático, ter paciência, né? Ser amável. Então, o grau de instrução não requer, por exemplo, essas qualidades, essas talentos. A cultura não se restringe a bancos acadêmicos de uma universidade, não. Cultura é as características sua, ou do seu povo, ou da sua região, certo? Deixa muito claro sobre domínio pessoal. Bora lá. Vai além da competência e das habilidades, embora se baseie nelas. Vai além da revelação da abertura espiritual, embora exija um crescimento espiritual. Significa encarar a vida como um trabalho criativo, vivê-la na perspectiva criativa e não reativa. O desejo de criar não é limitado por crença, nacionalidade, credo, formação educacional ou era. O impulso está em nós. Não é limitado às artes, mas pode abranger toda a vida, desde o mundano até o mais profano. Certo? Então, o domínio pessoal, Senji fala que significa encarar a vida como um trabalho criativo, vivê-la na perspectiva criativa. A gente já linka lá com o ex, né? A gente está falando de criatividade e não reativa, ou seja, a pessoa tem que crescer, seja crescer na habilidade, na competência, como ele disse, vai além disso, mas não abre mão disso. Também na abertura espiritual, né? Que não é só isso, mas também precisa disso. Ou seja, a pessoa se conhecer quem ela é e encarar as suas falhas, seus pontos fracos, né? E trabalhar os seus pontos fortes e tentar o quê, gente? Eu estava falando no instante sobre inteligência emocional.
saber se perdoar e saber não fazer novamente aquele mesmo erro que cometeu. Você vai ter um domínio pessoal. Gente, é até bom que vocês revisem, tá aqui na playlist do YouTube, no PRH1, a inteligência emocional. Quem gosta muito daquele assunto, é bom que revisem, vocês vão encaixar, né, com essas que a gente vai falar agora, que é domínio pessoal, mentalidade. Ai, as 5 disciplinas. Fugiu agora, me emocionei. Mas se o impulso está em todos nós, como explorar este potencial das pessoas nos ambientes de trabalho? Esse é o trabalho do pessoal de RH, do gestor de RH. Estariam as organizações preparadas ou interessadas em seus colaboradores fossem mais críticos? Será que seu gerente gostaria que você fosse mais crítica? Se você souber levar soluções, levar o problema e levar a solução, talvez sim, né? Que tivesse uma maior autonomia de expressar sua criatividade, sem terem que seguir norma ou scripts tão rígidos. Será que seu chefe lhe daria maior autonomia para você ser mais criativo? Seria bom, né? Buscasse sempre novos horizontes e ainda quisesse permanecer na empresa da forma em que se encontram. Será que a gente está preparado para. Eu boto esse aqui no final da aula, tá? Preparado para chefes assim? Ou será que os chefes estão preparados para funcionários assim? Né? Que tenha criatividade, que tenha inovação, que tenha domínio próprio? Então, nesse sentido, o autor ainda comenta: aprender não significa adquirir mais informações, mas sim expandir a capacidade de produzir resultados. Ou seja, quanto mais a gente aprende, mais a gente produz resultados, mais a gente vai ser eficiente, mais a gente vai ter eficácia, né? E esses resultados que realmente queremos para a vida. Ou seja, além de trazer um crescimento pessoal para a empresa, além de trazer um crescimento para a empresa, vai trazer também um crescimento pessoal para o meu funcionário. Então, isso é bom, isso é positivo. E aí a gente lembra do aprender a aprender. Vocês estão vendo que um assunto linka com a outra, né? Então, se o diferencial competitivo é o conhecimento, e como já foi abordado, o conhecimento é um processo mental, fruto da maturação neurológica, que a gente viu lá em desenvolvimento pessoal no semestre 1. Então, junto com ele, está inserida o quê? A criatividade. E sendo esta a forma pela qual o indivíduo resolve o quê? Os seus problemas de maneira excepcionalmente eficaz e original. Conclui-se que, para ser criativo, deve ter o quê? Originalidade no que faz. Né? É engraçado que os assuntos estão casando. O desenvolvimento de domínios pessoais decorrente de aptidões, tá? Ou de habilidades aprimoradas ao longo do tempo. Tá? Toda aptidão e toda habilidade, você pode saber o mínimo. Você pode sim trabalhar, né, estudar, aprimorar ela e permitir o quê? Que o indivíduo se torne-se assim um dia criativo. Então você pega desde a criança, você trabalhar a criatividade nela, né, aplicar métodos, tem vários métodos aí que faz com que a criança, tem vários brinquedos também que faz com que a criança desenvolva melhor a fala, a visão, a comunicação, né? Tudo, ouvir, né? Então, com certeza ela será uma pessoa criativa lá no futuro. E ela vai gerar habilidades criativas que, ao longo do tempo, vão sendo o quê? Aprimoradas. Tudo depende do próprio indivíduo, certo? O profissional não vai sair, não. Entende que é importante analisar quais domínios pessoais devem ser enriquecidos. Melhorar os conhecimentos de informática, dominar o segundo ou terceiro idioma, aprender a dirigir, aprender a controlar as emoções em público,
Melhorar a forma de argumentação ou exposição das ideias, isso é bom. Ampliar a capacidade de perseverança ou de paciência, isso é excelente. Sage relata que, na prática, a disciplina de domínio pessoal muitas vezes passa despercebida, isso é, mudanças estão ocorrendo no interior da pessoa, eu já gosto disso. Mudanças estão ocorrendo no interior da pessoa, mas ela não se dá conta desse fato. Quando a gente vai aprender qualquer coisa, você vai aprender pode ser uma coisa muito simples. E aí você não percebe que está havendo também dentro de você uma mudança de visão. Pode ser o que for. Vou pegar aqui. Aprender a controlar suas emoções em públicos, por exemplo. Você vai aprender não só a controlar suas emoções em público, mas você vai trabalhar toda a sua inteligência emocional. Você vai trabalhar por aprender a controlar, você vai estudar várias técnicas para aprender a controlar suas emoções em públicos. E então isso vai o quê? Vai te mudar e você nem vai perceber. Tá entendendo? Você às vezes pode perceber, mas se você vai ver quem é você hoje e começou a aprender tal coisa e como é você daqui a um ano que você já terminou, já faz aquilo tranquilamente. Me digam, vocês são as mesmas pessoas de 10 anos atrás? Nunca, nunca. Eu não sou a mesma pessoa de 2, 3 anos atrás, de 5 anos atrás. Não sou. Porque nós podemos. Tem gente que fica estagnada na vida. Mas quando você gosta do aprendizado, e até às vezes a vida mesmo te empurra para você aprender na força, né? E você vai aprendendo ao que? A ter domínio pessoal. Você vai aprendendo que o aprender é bom. Você vai aprender a trabalhar a sua inteligência emocional, a controlar essas duas coisas que é melhor, são maravilhosas, a melhorar a forma de argumentação, de exposição de ideias, né? Como era que vocês colocavam a exposição de ideias de vocês quando vocês eram adolescentes? Era de tal maneira. Como é hoje? Não foi aprimorado? Não foi aperfeiçoado? Então, se você continuar aprimorando isso daqui a 10 anos, quando você for um gerente, um gestor de RH, não vai ser melhor ainda, você não vai estar melhor ainda se você ler os livros, mais livros sobre tal situação, ou de outros livros também, a leitura ajuda muito a aprender a argumentar e expor as ideias melhores, com certeza. Ampliar a capacidade de perseverança. Você é perseverante? Você é paciente? Se não for, meu filho, aprenda a ser, tá? Com o tempo, com a idade, com os problemas, vocês passam a ser pacientes, se quiserem, tá? Aprender o domínio, a dominar o você, o eu, né? Mas para que os domínios pessoais fluam e o indivíduo possa expressá-lo com maestria, é preciso que os modelos mentais que nós já vimos mudem ou se tornem flexíveis. Então, é uma coisa depende da outra. Eu posso mudar, sim, mas eu tenho que o quê? Mudar o meu modelo mental, mudar aquela ideia de que da síndrome Gabriela, nasci assim, cresci assim, você sempre assim, tá? Então a gente tem que sempre olhar de uma forma diferente as coisas. A vida, a pessoa, o você mesma, certo? Então essas duas disciplinas, elas são relacionadas entre si. Você consegue melhorar o seu domínio pessoal, né? Você consegue desenvolver melhor o seu domínio pessoal quando você consegue. Vamos começar no flexível, né? Ser mais flexível nos modelos mentais que você já tem, para depois mudar. Vamos começar no ser flexível, depois a gente muda, né? Então, uma desencadeia da outra o processo de aprendizagem continuada. O crescimento pessoal precisa que ocorra o quê? Mudança. Que ocorra mudanças de fato. Gente, se a gente está nesse ponto e a gente quer chegar a esse ponto, a gente tem que caminhar. O caminhar é mudança. Eu vou sair de um lugar para o outro. Então, se você está, por exemplo, na análise de pontos fortes, pontos fracos, você está
querendo melhorar os seus pontos fracos, com certeza a primeira coisa que tem que haver é isso aqui, ó, mudança, né, ou flexibilidade nos modelos mentais para depois, né, um domínio pessoal melhor, certo? Então, mudanças ocorram de fato, mesmo que comecem de forma inconsciente. Eu digo que sempre as mudanças começam de forma inconsciente. Ou você diz assim, e é muito difícil quando você diz assim, eu vou mudar. E eu acho mais difícil, né? Eu acho. Acho que de forma inconsciente é melhor, é mais fácil. Ou desapercebida. Haverá um momento em que a conscientização desse processo auxilia a concretização da mudança. Ou seja, quando você se der por si que você já mudou ou que você está no processo de mudança, aí sim você vai acontecer o quê? Você vai escolher, eu quero continuar a mudar ou eu quero estagnar? Eu quero manter o meu modelo mental que eu sempre tive, tá? É o quê? Uma questão de escolha somente sua, tá? Então, aqui tem o crescimento, né? Possível. Todo crescimento é possível, tá certo? Então, ele cortou aqui o de impossível e foi aumentando gradativamente as capacidades, a habilidade, o que for que ele queria crescer, certo? Então, é importante que o desenvolvimento de domínios pessoais possa ser feito de forma participativa e não impositiva. Por isso que eu digo, quando você fala assim, eu vou mudar. Por exemplo, quando uma pessoa quer emagrecer, ela vira, eu vou emagrecer. Passou um chocolate, ele chamou para sair, eu vou. Então, quando você se impõe, é difícil, mas quando você vai gradativamente, né, trabalhando a sua mente, aí eu vou lá na aula de ex, você vai fazendo toda aquela pesquisa, né, de como comer, se alimentar melhor, em tirar a ideia de dieta e sim de uma mudança nos hábitos alimentares, aí você consegue. Tá certo? Então, um bom clima organizacional contribui para que ocorra de forma sinergética a mudança. Então, clima organizacional contribui, né, para que a sinergia, para que com a sinergia a mudança que pretende fazer dentro da organização ou setor, ou seja, quando o clima organizacional e a cultura organizacional com essa mentalidade de mudança e de uma forma gradativa, não impositiva, onde um colabora com o outro, como ele falou aqui, de forma participativa, a mudança vai ser muito mais tranquila, tá certo? Do que aquela forma, você tem que mudar, pronto, ponto, acabou, ok? Então, empresas aprendizes buscam uma concepção de mundo mais sistêmica, auxiliam as pessoas e aprendem a refletir sobre suas necessidades, a, expressam, a expressarem sua visão e ouvir a outros, como também a indagar conjuntamente as visões da realidade atual das diferentes pessoas. Olha só, as empresas aprendizes que a gente já estudou, né, buscam o quê? Concepção de mundo mais o quê? Sistêmica, né, que é a última disciplina que a gente vai estudar. Ou seja, mais sistêmica quer dizer do todo. Auxiliam as pessoas a aprenderem, auxiliam as pessoas a refletirem sobre as suas necessidades. Olha só, a empresa aprendiz faz com que os funcionários se preocupem com suas próprias necessidades também. Olha que interessante, né? A expressarem a sua visão e ouvir os outros, o saber falar e o saber ouvir, né? Como também indagar, né, conjuntamente as visões da realidade atual e das diferentes pessoas. Ou seja, a realidade que você está, a realidade de que as outras pessoas estão e a realidade onde você quer chegar e que os outros também querem chegar, tá? Então, modelo mental e domínio pessoal são disciplinas que formam a base para a construção de uma empresa que aprende. Mas este crescimento também depende que estes mesmos indivíduos saibam interagir com os grupos, com os departamentos, com células, com equipes, com times, com filiais, enfim.
né? E dentro desse crescimento, justamente, você treinou, mudou a cultura organizacional de uma empresa, mas você tem várias filiais e vários departamentos. Se você mudou somente de um departamento, você pode o quê? Levar isso adiante aos demais departamentos, aos demais filiais que a empresa tem, tá? Para o autor, estende o comportamento como aprender através de outras 3 disciplinas, que nós veremos, que é a aprendizagem em equipe, a visão compartilhada e o pensamento sistêmico, certo? Nós vamos ficar até aqui. Eu vou tentar passar o vídeo aqui, peraí. Sua empresa. Esse tema foi estudado por Peter Senge, um dos pensadores mais influentes de administração e liderança do mundo. Ele é autor do livro A Quinta Disciplina. Esse livro simplesmente foi considerado pela Harvard Business Review como um dos livros mais influentes de administração do mundo nos últimos 70 anos. Há uma frase dele que diz: as organizações do futuro serão aquelas que descobrirão como despertar o empenho e a capacidade das pessoas em todos os níveis da organização. Ao todo, são 5 disciplinas. Entenda o termo disciplina como uma matéria que você precisa aprender, dominar, praticar no seu cotidiano para que você possa aumentar seus resultados, como português e matemática, por exemplo. As pessoas que têm domínio pessoal conseguem concretizar todos os objetivos mais relevantes para a vida delas. É a disciplina de continuamente aprofundar e esclarecer a sua visão sobre si mesmo. Quando perguntamos o que elas querem da vida, primeiro elas respondem o que elas querem se livrar. Dizem que querem sair dos empregos, dizem que querem se livrar da dor nas costas, mas não falam o que realmente é importante para elas. Isso demonstra o quanto as pessoas se conhecem pouco, o quanto as pessoas não exercem esse domínio pessoal, essa maestria de conhecer a si mesmo. O domínio pessoal tem a ver com o que é mais importante para nós e leva-nos a viver a serviço das nossas mais altas aspirações. Isso requer aprender sobre si mesmo. Lógico que o aprendizado individual não garante o aprendizado organizacional, mas é impossível a sua empresa aprender se os indivíduos que trabalham nela não aprendem. Em qualquer organização, seja empresarial, familiar ou social, as pessoas são a força motriz. E as pessoas, elas têm vontade própria, mente própria e uma forma de pensar única. Se as lideranças não criarem um ambiente propício para o desenvolvimento dessas pessoas, para que elas possam melhorar continuamente seus comportamentos, jamais haverá um aumento de eficiência, de vendas, produtividade ou lucratividade. Entenda que se você não mudar, não incentivar a mudança no seu meio, não incentivar a mudança dos membros da sua família, a sua família permanecerá a mesma e não mudará de padrão de vida. E como desenvolver esse domínio pessoal? Primeiro, descubra o que realmente é importante para você. O que você quer da sua vida, o que você quer da sua carreira, o que você quer da empresa que você trabalha ou da empresa que você empreende. Segundo, entenda a realidade hoje como ela é. Aonde você está? Quem você é hoje? O que realmente está acontecendo na sua empresa? O que realmente está acontecendo na sua vida? Na sua carreira? Terceiro, aprenda a fazer a justa posição de onde você está e aonde você quer chegar. Peter Senge diz que quando você faz isso e tem essa clareza, você cria uma tensão criativa que ajuda, que aproxima você do que você quer alcançar. O universo conspira, nesse contexto, aprender a expandir a sua capacidade de gerar os resultados que você deseja e precisa na vida, na empresa ou na carreira. Senge diz que as pessoas com alto domínio pessoal, por trás de suas visões e de suas metas, sempre há um grande propósito, um propósito maior do que elas próprias. São pessoas que não veem apenas uma visão, não é uma ideia a sua visão que elas querem alcançar. É um chamado de vida. Elas encaram a realidade atual não como inimiga, mas como uma grande aliada nesse processo de mudança. Elas também aprendem a perceber e a trabalhar as forças da mudança em lugar de resistir a elas. São pessoas extremamente curiosas em descobrir o que ainda não estão vendo. São pessoas conectadas com os outros e com a sua própria vida. O domínio pessoal não é o que você possua. É um processo que inicia e dura a sua vida inteira.
Enquanto tiver vida, haverá desenvolvimento e crescimento, haverá descobertas. Não há um momento em que você possa dizer que sabe tudo, que já fez tudo e já alcançou tudo na vida. Sempre haverá novos caminhos e novas formas de reaprender ou de aprender coisas que você nunca fez. E é bom. As pessoas com esse domínio pessoal elevado conhecem muito bem suas fragilidades e suas forças. E por isso mesmo elas são muito conscientes de quem são, do que querem, para onde vão e o que têm. E isso faz com que elas se tornem pessoas autoconfiantes. Autoconfiantes do seu encaixe no mundo. E a grande recompensa para essas pessoas não é chegar lá. A grande recompensa para essas pessoas é a jornada, é o caminho. Aprender. E você, como está o seu domínio pessoal? O que você fará essa semana para que você suba pelo menos um degrau em relação a essa disciplina? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo com a segunda disciplina. Então, gente, ficamos aqui, né, no domínio pessoal e até a próxima aula com a continuação desse assunto.